Vamos lá, galera, olha só. No começo da eletrodinâmica, né? A eletrodinâmica, que quando a gente começa a pensar sobre como que funciona um circuito, né? Por exemplo, para você ficar mais próximo dessa matéria, você pensa em como que a gente consegue acender uma luz, né? Uma lâmpada dentro de casa, ou botar algum eletrodoméstico para funcionar na tomada, tá? Tudo isso funciona a partir de um circuito, tá? Ou seja, um circuito, na verdade, vai ser onde cargas elétricas elas vão estar em movimento sobre esses condutores, que no caso é o fio. Então, antes de a gente começar a estudar por que a gente consegue acender uma luz, porque a gente consegue colocar o telefone para carregar, porque a gente consegue ligar o micro-ondas, nós vamos estudar a corrente elétrica, tá? Então, primeira coisa, né? Desde o princípio já vai começar a fazer sentido para você todas essas coisas. Então, quando eu falo de corrente elétrica, vai ser exatamente movimentos ordenados de cargas elétricas, beleza? Isso que vai ser uma corrente elétrica. Então, você vai pensar em, olha, eu tenho aqui um exemplo, né? Eu falei que eu estou dando um desenho aqui para você do que vai acontecer, onde esse cara aqui, né, seria um condutor, tá? Pode ser um fio, pode ser uma barra de ferro, qualquer coisa que conduza eletricidade, tá? E aí, dentro desse cara, eu tenho várias cargas elétricas, sejam elas positivas e negativas. Só que quando a gente começa a falar sobre movimentos de cargas, lembra lá na matéria anterior? A carga positiva ela é muito pesada, ela não anda, né? Então, quem anda são as cargas negativas. Então, a gente vai pensar em movimentos de elétrons, tá? Então, olha só. O que vai acontecer? A gente vai pensar em elétrons se movimentando dentro desse condutor, beleza? Professor, na prática funciona exatamente assim? Os elétrons se movimentam tão rápido? Na verdade, não. Esses elétrons, o que acontece é que eles se movimentam na realidade, tá? Estou falando. Esse movimento muito doido assim, cara. Eles fazem um movimento tão rápido, muito rápido, porém não é ordenado. Eles se movimentam desordenadamente. Só que como são muitos elétrons, um vai batendo no outro, que vai gerar um potencial, uma energia. E essa energia vai passando de um para o outro até chegar onde nós queremos, tá? Mas para a gente entender melhor o que acontece dentro do fio, né? Esse movimento dos elétrons não vai importar muito. O que vai importar é que a carga elétrica ela consegue passar pelo fio. A gente consegue transmitir energia através de um condutor, né? Então a gente vai pensar que esses elementos, esses elétrons, eles estão se movimentando assim, em ordenamento. Todo mundo caminhando, correndo, tá? Até chegar onde a gente quer. Então a partir daí começa a surgir corrente elétrica, beleza? A partir de movimentos ordenados de cargas elétricas. Então é corrente, ou seja, o movimento, a gente vê, é como se fosse um rio passando, só que ao invés de ser água, a gente tem carga elétrica. Tranquilo? Show de bola! E aí a gente começa a ter uma fórmula para essa corrente elétrica, que nós chamamos de intensidade da corrente elétrica, beleza? Essa corrente elétrica ela tem uma intensidade, até um valor, tá? Essa corrente elétrica, a unidade dela é amperes, tá? Que a gente representa pela letra A. Essa é a unidade. E aí, o que seria a intensidade? Como que a gente calcula, né, a intensidade que está passando? Por exemplo, se a gente vê um rio passando e a gente quer calcular a intensidade de água que está passando, eu calculo o fluxo, beleza? O fluxo de água que vai passar ali. E aí, o que eu faço? Eu pego uma área, certo? Uma secção, né? Uma área. E aí eu calculo a quantidade de água que passa naquela área em um determinado tempo. Na corrente elétrica vai ser a mesma coisa. O que vai ser a intensidade? A quantidade de cargas que passa por uma secção transversal, né? É como se a gente pegasse assim e cortasse, né? Cortasse o fio. E aí a gente vai ter uma área circular ali. E a gente quer saber quantas cargas elétricas vão passar por aquela área
em determinado tempo. Então, a corrente elétrica vai ser isso, quantidade de cargas ΔQ, e a gente já viu que a quantidade de cargas na aula passada é N vezes E, onde N é o número de cargas elementares, tá? No caso, o número de elétrons, vezes o valor dessa carga elementar, o valor da carga do elétron. Isso eu vou dividir pelo tempo que vai passar ali. Então, a gente já pega a primeira forma, I é ΔQ sobre ΔT. A corrente, então, a intensidade da corrente vai ser a quantidade de cargas que vai passar numa secção dividida pela quantidade de tempo. Beleza? Essa intensidade, como eu disse, vai estar em ampere. Beleza? ΔQ, eu já falei tudo isso, né? A quantidade de cargas. N, está tudo escrito aqui, ó, número de cargas. E E é a carga elementar do elétron. ΔT é o tempo. Olhando isso pelo gráfico, né? Caiu uma questão de gráfico falando sobre a intensidade da corrente elétrica. O gráfico é bem simples. Se eu tenho um gráfico I por T e eu pegar a variação entre os dois tempos, um tempo 1 e um tempo 2, se a gente calcular essa área, né? Essa área vai ser exatamente aí vai ser exatamente a intensidade, beleza? Desculpa. Vai ser a variação de carga, ou seja, a quantidade de cargas, beleza? Essa área, vou botar assim, ó, a área vai ser igual à quantidade de cargas, beleza? A área que formar aqui, se for um quadrado, um retângulo, um triângulo, um trapézio, tá? Qualquer área que eu formar aqui, se eu calcular essa área, vai ser a quantidade de cargas em um gráfico I, que é a intensidade elétrica, por T, que é o tempo. Beleza? Então, gente, começa a partir daí, tá? Da corrente elétrica, que são cargas se movimentando. A gente vai pensar em movimentos ordenados, só que na prática a gente sabe que não é assim, tá? A partir daqui a gente vai adaptar muita coisa para a teoria, da prática para a teoria. Na prática acontece de uma coisa, na teoria a gente vai ver de outra forma, que na verdade não vai alterar em nada o cálculo, não vai alterar nada na prática. Até porque o movimento que eles fazem aqui dentro não me importa. O que importa é que eu vou transmitir energia daqui para cá da mesma forma, beleza? E aí, primeira coisa é a intensidade da corrente elétrica, ΔQ sobre ΔT, beleza? Corrente elétrica. Então,